Olá pessoal, antes de começar o vídeo já se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Bora pro vídeo. Em um ato que chocou toda a cidade de João Pessoa, um jovem de 19 anos desafiou os limites impostos pela natureza e pela segurança. A história que vamos contar hoje nos leva ao Parque Zoobotânico Arruda Câmara, onde o impensável aconteceu. Gerson de Melo Machado, carinhosamente conhecido como Vaqueirinho, escalou uma parede de mais de 6 metros, ultrapassou as grades de segurança e, utilizando uma árvore como apoio, invadiu o recinto da Leoa Leona, uma das principais atrações do parque. No início daquela tarde de novembro, o cenário era de normalidade na Paraíba. O parque, referência em visitas e pesquisas, exibia sua rotina com tranquilidade, com visitantes encantados pela diversidade de animais e paisagens cuidadosamente preservadas. Porém, em meio a essa calma aparente, algo extraordinário estava prestes a se desenrolar. Gerson, um jovem com sonhos grandiosos e uma personalidade turbulenta, já carregava consigo o peso de uma história marcada por transtornos mentais, inclusive esquizofrenia. Alimentado por um desejo intenso, quase que obsessivo, de viajar para a África para domar leões, ele via na audácia uma forma de transcender suas limitações. A narrativa se intensifica quando, de forma inesperada, Gerson decide agir. A câmera se aproxima de detalhes que capturam sua determinação e sua mente perturbada. O suor misturado com determinação em seu olhar enquanto ele escala a parede robusta que, para todos, simbolizava a fronteira entre o possível e o impossível. Ele ignorava os sinais de alerta, e o silêncio que se fazia entre os murmúrios dos visitantes foi logo substituído por um sentimento opressivo de antecipação. A cena, à primeira vista, poderia ser interpretada como um simples ato de valentia juvenil, mas logo se revelou como uma jornada que desafiava as mais básicas leis da segurança e da convivência com a natureza. No instante em que o jovem aterrissa próximo à barreira, o clima já está carregado de tensão. A câmera capta cada movimento, o frio na espinha dos espectadores, a respiração ofegante, o pulsar acelerado. Nesta atmosfera carregada, cada detalhe se torna um testemunho da dualidade entre coragem e imprudência. Gerson não apenas invadiu uma área restrita, ele desafiou os limites impostos tanto pela realidade quanto pela própria natureza. A leoa, chamada Leona, um animal com 18 anos de vida e criada no próprio parque, vive uma rotina pacífica, alheia aos dramas humanos, quando ocorre o confronto inesperado. O momento de clímax se concretiza quando a leoa, querendo preservar seu espaço e reagindo a uma ameaça que não compreendia, inicia uma resposta instintiva. A tensão atinge seu auge e o ambiente é tomado por um silêncio pesado, interrompido apenas pelos passos apressados dos tratadores e pelo som distante de alarmes tentando chamar a atenção de todos para o perigo iminente. Gerson, imerso em sua própria ilusão de grandiosidade, jamais imaginou que sua busca por reconhecimento e a realização de um sonho poderia levá-lo a um confronto tão mortal. Cada segundo se arrasta enquanto o olhar da leoa se fixa no invasor, com uma intensidade que revela tanto sua natureza primitiva quanto o instinto inato de sobrevivência. Em meio a esse confronto, refletimos sobre a tênue linha que separa a coragem da precipitação. Por um lado, a atitude de Gerson podia ser vista como uma demonstração extrema de ousadia, um grito desesperado por ser notado em meio a seus conflitos internos. Por outro, a imprudência desta ação se convertia em um risco desmedido, não só para sua própria vida, mas também para a integridade dos sistemas de segurança rigorosos do parque. As imagens capturadas neste fatídico dia são marcantes. A sequência de um jovem escalando uma parede que parecia intransponível, a fachada robusta das grades de segurança e, finalmente, o instante em que Leona desperta sua natureza protetora. Este confronto entre o homem e a fera, tão emblemático, levanta uma série de questões fundamentais sobre a segurança em locais de visitação e o acompanhamento de pessoas com histórico de transtornos mentais. O parque, que seguia todas as normas técnicas e possuía barreiras que superavam as exigências mínimas, viu-se impotente diante de um ato imprevisível, que rapidamente se transformou em um alerta para gestores e responsáveis por ambientes de convivência entre humanos e animais. Ao reconstruir os minutos decisivos, a narrativa adota um tom quase poético, mesclando a crueza do fato com uma reflexão profunda.
A ascensão de Gerson, a imensidão da parede, a breve hesitação e a implacável resposta da leoa, tudo se interpõe para montar uma cena repleta de ironia e lições duras. Aqui, o que parecia ser um sonho de domar a fera se revela como um desfecho cruel, onde a própria natureza, em seu estado mais puro e instintivo, se impõe como uma força imparável e implacável. O silêncio que antecede a ação é substituído por um turbilhão de emoções: surpresa, medo e, inevitavelmente, tristeza por uma vida que se apagava num confronto de proporções épicas. Conforme os minutos se transformam em uma sequência ininterrupta de acontecimentos desafortunados, o desfecho se aproxima. O incidente deixa um rastro de contemplação não apenas sobre a fragilidade da vida humana, mas também sobre o imenso respeito que devemos ter pelo mundo natural. O cenário do parque, antes palco de momentos de admiração e tranquilidade, agora se torna o cenário de um alerta. As fronteiras estabelecidas existem para proteger tanto os visitantes quanto os próprios animais, e, quando transgredidas, podem desencadear consequências irreversíveis. A crise atinge o ponto de ruptura quando, inevitavelmente, a resposta da leoa culmina em tragédia para Gerson. Os momentos finais se passam com uma rapidez angustiantes, onde a audácia e a busca por um destino grandioso se encontram com a realidade brutal da natureza. As imagens lançadas à tela carregam uma simbologia poderosa. A tentativa de um jovem de romper com o impossível confronta a integridade de um sistema que, mesmo em sua excelência, não pôde impedir o inevitável. Neste confronto final, há um misto de desespero e resignação, de sonhos esmagados e lições que ecoam muito além das paredes de um parque. Em um olhar final para os vestígios da tragédia, a comunidade se une em uma mistura de dor e aprendizado. O incidente não se resume a um simples ato de invasão ou a uma falha no sistema de segurança. Ele nos lembra que a liberdade de nossos impulsos deve ser temperada pela responsabilidade e pelo respeito ao que é maior que nós mesmos. A imagem de Leona, que durante tanto tempo foi apenas uma moradora tranquila do parque, agora passa a simbolizar o poder incontestável da natureza e a necessidade de reconhecermos nossos limites. Assim, encerramos esta narrativa com um sentimento de pesar e reflexão. A história de Gerson de Melo Machado é mais do que um relato de um momento trágico, é um alerta para todos nós. Em um mundo onde os impulsos podem facilmente se transformar em riscos reais, é crucial que jamais subestimemos a importância das barreiras, sejam elas físicas, psicológicas ou morais, que protegem nossas vidas e o delicado equilíbrio entre o homem e a natureza. Que esta lembrança sirva de convite à introspecção e à mudança, lembrando-nos que, mesmo quando a audácia chama, o respeito e a prudência devem sempre prevalecer. Este caso nos convida a refletir sobre os riscos de desafiar os limites impostos pela natureza e a importância de respeitar as barreiras que nos protegem.